contratar o recebimento de valores futuros com uma regra dessas, em que o devedor, com menos de 40 salários mínimos, para você entender, no banco, tem a opção de não pagar e não ter os seus depósitos penhorados, doutor Guilherme. Cláudio, seguinte, essa insegurança jurídica, muito a gente fala de insegurança jurídica criticando o judiciário, mas nesse caso a crítica vai para o legislativo, que criou uma regra que faz com que as pessoas não se sintam seguras em negociar entre si, negociar a crédito entre si. E um grande problema que eu vejo aí é que as pessoas de situação econômica menos favorável acabam tendo muito mais dificuldades para conseguir aprovar algum crédito. Quando eu falo crédito, não estou falando ir numa loja comprar um par de sapato, estou falando para fazer negócios em geral. Estou falando para contratar um imóvel, quem sabe. Vou prestar fiança, para contrair qualquer obrigação. Como fazer para contornar isso? Muito bem. Existe a figura da garantia real. Garantia real é nomear algum bem à penhora. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não têm ou não querem nomear algum bem à penhora. Existe a figura, dependendo do tipo de contrato, do tipo de relação, de nomear um avalista ou um fiador, que vai ser um garantidor. A maioria das pessoas não tem um amigo, um parente, que tenha condições, que tenha patrimônio, que tenha muitos bens penhoráveis, e que seja disposto a ser garantidor de contrato alheio. Isso, aos meus olhos, é muito ruim, porque isso desacelera a economia. Cláudio, de repente eu quero te vender alguma coisa, tu tem vontade de comprar esta coisa, mas não tem dinheiro. E eu aceitaria, não tenho pressa em receber. Eu não tenho pressa em receber. Eu poderia te vender a prazo. Pode ser um automóvel, pode ser qualquer coisa. Eu poderia te vender um automóvel com cheque pré-datado. Só que, se eu não tenho a certeza que eu vou conseguir cobrar, talvez eu não venda, eu querendo vender não venda, a pessoa que quer comprar não compre, e todo mundo saia perdendo. Eu usei o exemplo do automóvel, que é o exemplo que me veio à cabeça, mas isso vale para qualquer relação. Então, eu acho que essas normas protetivas que protegem um lado, protegem um grupo de pessoas, sem levar em conta o equilíbrio das relações, acabam prejudicando toda a relação, toda a economia, inclusive aquela pessoa que quer ter aquela proteção. Vai aprovar crédito para alugar um imóvel, por exemplo. No Brasil é uma dificuldade. Em outros países em que a legislação não é tão protetiva, as pessoas conseguem alugar um imóvel de maneira mais fácil. Vai comprar um imóvel financiado. E até mais barato também. E mais barato. Sim. A taxa de juros em países em que o credor tenha maior risco é maior. A taxa de juros para empréstimos onde o risco do credor for menor, a taxa de juros também tende a ser menor. Então eu vejo que esse tipo de norma protetiva acaba mais prejudicando do que beneficiando, muito embora eu reconheça que em algumas situações tem uma questão humanitária que é comovente mesmo.